Cancro e envelhecimento possuem características comuns. Vários fatores que favorecem o envelhecimento também desempenham papéis importantes na formação de tumores, fazendo-nos olhar o cancro como uma doença relacionada com a idade. Pode dizer-se que o cancro é uma doença do envelhecimento, mas isso é o sentido comum. Hoje, se calhar, vamos descobrir coisas diferentes. Eles partilham os mesmos mecanismos causadores, a senescência celular, a inflamação crónica, a instabilidade genómica com a acumulação de mutações somáticas, alterações epigenéticas em que há hipometilação do ADN e desorganização nuclear e a desbiose intestinal. Sabemos que há um aumento de espécies lesivas, diminuição de espécies protetoras e, no fim, uma diminuição da diversidade saudável. Hoje tenho o gratíssimo prazer de ter connosco, para nos falar desta temática, o professor Manuel Sobrinho Simões, meu professor, meu tutor e sempre um suporte muito amigo. É um médico anatomopatologista, considerado o patologista mais influente do mundo. Foi fundador do IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto, e foram-lhe atribuídos o Prémio Pessoa em 2002, o Prémio Ciência e Vida em 2016 e em 2017, que foi o ano da sua jubilação, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada e em 2018, nas comemorações dos 107 anos da Universidade do Porto, foi distinguido como professor emérito. E digo isto com muito orgulho de quem já como aluna admirava as suas aulas inspiradoras e ainda era assistente. Portanto, muito obrigada por ter aceito este desafio, este convite. Ora bem, eu adorei o seu convite, eu adorei. E agora adorei estar aqui e vai ter muita graça a conversar com ela. Muito obrigada. E temos também connosco a doutora Dora Gomes, assistente graduada do IPO no Serviço de Radio-Oncologia, que, para além de estar diariamente em contacto com tudo que é cancro e saber tratá-lo, é uma amiga de quem gosto muito. Obrigada, Dora, por também ter aceito o convite para vir falar aqui connosco nesta conversa. Obrigada a vós, ambos meus professores. O professor Manuel Sobrinho Simões tornava as nossas aulas encantadoras e a professora Alexandra fez o nosso fascínio sobre a obstetrícia e a ginecologia. Muito obrigada por estar hoje. Obrigada. Em 2050 será de esperar 1,6 milhões de pessoas com mais de 65 anos e com este envelhecimento tão significativo da população, teremos mais doenças do envelhecimento. E tal como as doenças cardiovasculares, o cancro é uma doença dita do envelhecimento. Em 2022, cerca de 53% das pessoas afetadas por cancro tinham mais de 65 anos. E o risco de desenvolver cancro aumenta dramaticamente com a idade. As taxas de incidência praticamente duplicam dos 50 para os 66 anos e, novamente, dos 60 para os 80. E após os 65 anos, a idade média do diagnóstico, cerca de 40% de todos os indivíduos serão diagnosticados com o novo cancro. À medida que a população global envelhece, o fardo do cancro aumenta proporcionalmente. Apesar dos 100 bilhões de dólares gastos pelo National Cancer Institute, mais os vários milhões que são gastos privadamente pela indústria farmacêutica e associações de beneficência, e os milhares de artigos que são publicados na PubMed, o cancro continua a ser a segunda principal causa de morte nos Estados Unidos, logo a seguir às doenças cardiovasculares. Estas duas causas juntas são responsáveis por uma em cada 2 mortes dos americanos. O professor Sobrinho começava por lhe perguntar a pergunta óbvia: o que é o cancro? Alexandre, é assim, a pergunta o que é o cancro tem em si um erro de base, que é a ideia de que há um cancro. Nós temos muitos cancros, muitos tipos de cancro. E, portanto, a pessoa tem uma ideia de que a palavra é uma palavra assustadora porque a gente pensa sempre nos cancros muito maus. Mas há cancros que são muito pouco maus, primeira coisa. A segunda coisa é o que é um cancro? O que é um cancro? É um tecido nosso que nasce dentro de nós, é um clone nosso e não respeita as fronteiras. É isto. Um cancro é uma coisa nossa que cresce dentro de nós e não respeita as fronteiras. E, portanto, nós estávamos a discutir com a Dora, o cancro, para ele cancro, ele é muito regulado. É tão regulado que até pode causar a morte do doente. Mas para a pessoa que está aqui ao nosso lado, ela tem que nos pensar connosco como é que é para si. O cancro é desregulado para si como clínica. Na verdade, nós temos que conhecer bem os passos e as etapas
como o cancro se desenvolve, para depois sabermos agir em determinados momentos. Portanto, em que fases do processo, seja da replicação, seja da maior ou menor exposição do ADN, seja da oxigenação das células, da repopulação dos grupos celulares, porque os próprios cancros e os tumores em si são heterogéneos. Portanto, não é? Não é Claro, tudo. é isso mesmo. Porque é isso que ela está a dizer. E por isso é que ela está, se repararam, ela disse uma coisa, primeiro são heterogéneos, isto é, há muitos tipos de cancro, como ela disse muito bem, eles adquirem características que são diferentes de doente para doente. Para o doente, às vezes, isto para o doente é mau, porque ele gosta de ter os sítios, no fundo, conservadas. Nós somos assim porque temos umas fronteiras. No cancro, eles são invasores. E o que ela está a descrever, e que é muito bom também, é que eles perdem o respeito pelas fronteiras porque são invasores, que é o problema dos cancros. Ela, como clínica, tem um problema, é que o cancro não vai ficar naquele sítio, deixou de respeitar as fronteiras e vai ser uma metástase, por exemplo. Ora, o que eu ia dizer, há 3 características muito diferentes nas células cancerosas se as compararmos, digamos, com células ditas normais. A primeira é exatamente isso. O cancro vai nascer num sítio e as células podem ir para outro sítio qualquer, que é o conceito da metástase. Invasão. Da invasão. Segundo, nós sabemos que, portanto, uma célula cancerosa tem alterações somáticas, mutações, acumula mutações. Por isso vocês estavam a dizer muito bem que o cancro é heterogéneo, porque nós não temos um marcador, não há um gene que provoca um cancro. Há vários genes que sofrem mutações aleatórias que se somam e vão dar. Portanto, não há, por exemplo, um cancro da mama é diferente de um cancro coloretal. Mas 2 cancros da mama também não são geneticamente iguais e, portanto, quando se tentou ir definir a genética, digamos, do cancro, falhou, não é? Aquele Aging Genome Program falhou, era uma ideia boa, era se nós conseguíssemos realmente identificar as alterações genéticas. Na verdade, além do cancro ou dos tumores, nós temos o hospedeiro e, portanto, no limite, nós não tratamos cancros, nós tratamos pessoas. Exatamente. A nossa capacidade de tratar alguém é preciso conhecermos o melhor possível o tumor daquela pessoa individualmente. Eu costumo explicar muito aos doentes que é um fato à medida. Quanto mais personalizada for o tratamento, maior a probabilidade de a gente controlar aquele tumor específico, causando um mínimo de efeitos secundários. Porque no limite nós podemos tratar tudo, não é? Mas o dizia isso há bocado, que uns conseguiam ser tratados e outros não. Exato. E porquê é que é tão difícil às vezes, atenção, mais de 60% das pessoas com cancro não morrem com cancro. Certo. Isto é, podem morrer e tinham ainda cancro, mas o cancro está controlado. Temos que ter a noção que 60% das pessoas com cancro não morrem de cancro. Isso é uma boa notícia. Muito bom. Segunda coisa, e ela pergunta, e com razão, porquê é que isto é tão difícil de tratar? Se fosse um problema só de maior proliferação, isto é, as células estão a dividir-se mais, era relativamente fácil de tratar. O que se passa é que, mais importante que as células dividirem muito, porque não é verdade que dividem muito, às vezes é verdade que dividem, a maior parte das vezes não. O que é que elas são? São imortais. O que caracteriza um cancro, além de ser invasor, elas são imortais. E é muito difícil para ela, como clínica, a convencer as células a suicidarem-se. Era muito mais fácil se as células estivessem a dividir-se muito, percebe? Elas são muito resistentes, percebem? Nós temos de conhecê-las para perceber ao que é que elas são, em que ambientes é que elas são mais adverso o seu crescimento. E, portanto, convencê-las a matar-se. Dirigi-las, orientá-las naquele sentido, atuar nas diferentes fases do ciclo solar. Diminuir a oxigenação em determinadas fases, mas por outro precisamos de oxigênio para os tratamentos serem eficazes. Portanto, isto é muitíssimo complexo e às vezes é muito difícil explicar às pessoas que quando têm uma doença destas querem automaticamente a palavra cura, não é? É palavra mágica, mas que depois aprende-se a perceber que isto é uma doença crónica.
Nós só conseguimos Outro perceber. conceito importantíssimo, é uma doença crónica. Como todas aqui para nós. Atenção, claro, a não ser sempre. a maior parte das infecções está bem, quando temos uma gripe, a gente cura. A maior parte das outras. A diabetes, infelizmente. A hipertensão. Claro. Hipertensão, claro. As doenças autoimunes. Doenças autoimunes. Portanto, estas doenças crónicas são controláveis, mas não são curáveis muitas vezes. E, portanto, o cancro, nesse aspecto, e agora voltamos, porque é que você dizia que eu não acho que é o envelhecimento, é o aumento da longevidade. Certo. Não é necessariamente que nós estamos a viver mais. Claro, muito mais. Nós estamos a viver muito mais. Muito mais. E não devíamos. Porque nós não fomos feitos para durar tanto. Não, mas por isso é que eles aparecem mais tarde. Claro. No fundo, aparecem quando? Depois dos 50 anos, em que em princípio acabou a capacidade de procriação. E, portanto, os tais mecanismos que nos defendem, exato, na juventude... Ela acredita nisso. Na juventude, eles aí, digamos, baixam as guardas, temos a imunossenescência... Exatamente. Não, mas, Alexandra, tudo que você diz é verdade. E é verdade que, associada à menopausa e a alterações, essas alterações acompanham-se de alterações de resposta imunitária, resposta inflamatória, etc., que tornam mais suscetíveis para aparecimento. Para o aparecimento ou para o desenvolvimento. Estamos aqui a discutir sempre duas coisas que vale a pena com ela, porque ela sabe isso. Se calhar, nós fazermos células iniciadas, isto é, que a gente chama células que começaram a ter um cancro muito pequenininho, a começar 1, 2, 3 células, elas são muito frequentes em toda a gente. Pode acontecer que, em relação a outras idades e a outras situações hormonais, etc., haja maior facilidade para que elas progridam ou não. Nós sabemos que até nas lesões pré-malignas, isto é muito conhecido nos cancros ginecológicos. Nós convivemos com vírus, por exemplo, o HPV, que podem criar condições para que no nosso organismo seja mais fácil o desenvolvimento de um cancro. Mas nós sabemos a maior parte das pessoas sabemos que eliminamos. Claro, exatamente. Claro. Nós podemos ser portadores do vírus e nós sabemos que há muita gente que o próprio sistema imune é capaz de controlar. Regulado, não é? Mas, Dora, tu estás a dizer bem, mas chega uma altura em que lá está, com o tal envelhecimento, baixa, por exemplo, a capacidade de resposta dos linfócitos T, temos realmente uma baixa da capacidade imunitária e lá está, andavam lá umas células que até já estavam a prometer que iam começar a ter um comportamento canceroso, acho que era aquilo que há bocado estavam a dizer, elas não se dividem mais rápido, o que elas perderam foi a capacidade de perceber que têm que parar. Exatamente. E por isso lá está a imortalidade. E os mecanismos de reparação dos erros, que também perdem com a idade. Claro. Mas atenção, ela está a dizer que isto é verdade, mas reparem, nós sabemos, eu quando fazia autópsias de doentes, por exemplo, da próstata ou da mama, portanto, ou homens ou mulheres, eles tinham muitas vezes, se a pessoa tiver 80, 85 ou 90 anos, eles tinham microcancros em todos os órgãos, praticamente. Claro. Porquê? Porque isto que ela está a dizer é verdade, que isto é, com a idade nós começamos a aparecer com mais frequência pequeninos microcancros. Mas atenção, a maior parte desses que aparecem de novo, quando as pessoas já têm idade, eles do ponto de vista agora da evolução, do desenvolvimento do cancro, eles porque não têm condições energéticas e metabólicas, e voltamos agora de novo à oxigenação, por exemplo, eles não se desenvolvem muito. É por isso que nós, em relação às pessoas de muita idade, em que nós encontramos, por exemplo, cancros pequeninos, ou da próstata, ou da mama, ou de outros órgãos, da tiroide, por exemplo, nós não devemos fazer sob tratamento, porque esses doentes vão morrer antes daquilo da chatice. É porque a determinada altura, quando nós alcançamos a esperança de vida prevista, para as mulheres rondará os 83, 84 anos, e se nós diagnosticamos um cancro numa pessoa com 85, é mais provável, um cancro deste tipo, é mais provável que a pessoa vá falecer de uma patologia cardiovascular, de uma queda, de uma patologia infecciosa, uma pneumonia, de uma descompensação de uma doença crónica. Correto. E por isso é que é importante nós preservarmos o máximo possível este nosso hardware, o mais capacitado, para depois, quando for preciso tratar, seja as intercorrências infecciosas, seja as intercorrências inflamatórias, seja mesmo as próprias doenças degenerativas, porque perde-se imensa qualidade de vida, é preciso termos condições. Um rim a funcionar, um fígado a funcionar,
Coração a funcionar. Coração. Ajudar que isto é controlável do ponto de vista de uma doença crónica. Porque estamos a dizer, Alexandre, que é importante para toda a gente perceber isto. Nós temos dois grandes tipos de cancro. Nós temos, depois há casos intermédios, mas os grandes grupos são os cancros chatos, que crescem ou invadem, ou dão chatices, ou respondem mal à terapêutica, certo. E temos uma grande quantidade de cancros que não são, sobretudo nas pessoas de idade, que são tão agressivos. São dois grupos. E esses dois grupos, agora já não é genético, atenção, mas a gente não os distingue do ponto de vista genético, é o que você estava a chamar há bocadinho os fatores epigenómicos, epigenéticos, mas depois os outros que ela também estava a responder, que é o hospedeiro, que é a resposta da pessoa, é a inflamação, é a capacidade de ter ou não uma boa resposta em termos do que é a alimentação, do que é... Pois eu ia exatamente pedir para, no fundo, especificarem um bocadinho mais, se calhar tu, Dora, como é que nós podemos modificar essa resposta do hospedeiro no sentido de evitar cancros, atrasá-los. Não, mas atrasá-los, não. Os velhinhos, que você vai agarrar, pode ser que eles são os velhinhos sossegados. Mas na verdade o que é dramático? É que mesmo dentro dos maus nós temos os feios. Em oncologia diz-se muito os bad e os ugly. Claro. Porque podemos ter cancros agressivos que nós temos capacidade de tratar e depois temos cancros que todos nós observamos, todos os clínicos que tratam doentes dizem isto é um cancro feio. Porque ele tem ele envia-nos vários sinais a demonstrar que ele é muitíssimo agressivo. É o que eles veem. Percebe? No IPO vêm, é o que eles veem. Vêm os dois. Vêm os esses maus feios são os... e os péssimos. E os feios. Eu, que sou um especialista de fazer diagnóstico inicial, eu tenho os outros. Esses lá muitas vezes nem chega lá a ir. Deus queira. Percebe? Porque não podemos estar a tratar toda a gente. Não podemos tratar toda a gente. Na tiroide, por exemplo, nós temos imensas pessoas de idade que têm pequeninos tumores, que são cancros, papilares pequeninos. Bom, deixem-nos estar sossegados. É para não fazer nada. Percebem? Quer dizer, e é por isso que a gente diz até quando temos cancro da tiroide pequenino, não devemos meter uma agulha. Porque se a gente meter uma agulha, pode estar vai-se lá dizer que... Não é por isso. Não é por isso. Não. É porque a gente vai dizer que é um carcinoma papilar, que é um cancro. E a partir daí não podemos dizer à pessoa, mas é muito pequenino. É para não fazer nada. Apanhar um susto. Claro. Mas a obesidade... Isso agora claro. Ora bem, a obesidade e diabetes. A obesidade, com a obesidade, cerca de 13 cancros estão relacionados. A diabetes duplica o sugar intake. Exatamente. E mais, nós sabemos, por exemplo, um índice de massa corporal superior a 40 vai-nos aumentar em cerca de 50% a 60% a possibilidade de termos um cancro. Praticamente em todos os órgãos. Ela disse 13, mas é em praticamente todos. O esófago, por exemplo, é impressionante. Com obesidade. O pâncreas teve um crescimento... O pâncreas está muito bem estudado. Por causa da obesidade, não é? E da diabetes. E é um dos tumores que foi muito estudado com o aumento da nossa esperança de vida. Exatamente. Porque quase não há cancro do pâncreas em pessoas jovens. Ele vai surgindo a partir de determinada idade, muito associado à obesidade. Mas não é só. E pensou-se também que tinha a ver com a pancreatite crónica, não se encontrou tanta relação. Sabe-se que há uma relação com o álcool. É verdade. Também, álcool e tabaco, não é? Também com o tabaco. Certo. Mas isso é sempre... Elas já são os fatores predisponentes. Mas o que ela está a contar é verdade. Está a aumentar. Também porque a gente passou a fazer diagnósticos mais cedo e mais ativos. Sim. E a imagiologia foi a coisa que melhorou mais. Agora vocês reparem, por exemplo, eu tenho que fazer de vez em quando uma coisa de estudo dos vasos no fundo com taques, com a geografia. E eles encontraram agora lá, eu tenho um tumor pancreático de 3 milímetros e tenho 2 milímetros. O ano passado. E eles disseram, o doutor vai meter uma agulha? Eu disse, não vou. O ano passado tinha 75 anos, deixa estar sossegadinho. Eu amanhã, para o ano, volto a fazer. Se eles crescerem. Se eles crescerem muito, então meto uma agulha. Pois, quer dizer, é o equilíbrio. E também no pâncreas, mesmo que ela tenha razão, que está a aumentar. Preciso nós conhecermos também, porque vejam bem, nós podemos dizer que há esta condição da pessoa poder ter um cancro, 2 cancros, 3 cancros. Mas depois é muito mais intuitivo percebermos que se tivermos fatores de risco que atuam nestes todos, por exemplo, o álcool e o tabaco são fatores de risco que atuam indiscutivelmente. E a obesidade em paralelo. São as três coisas. São as três coisas, exatamente. Isto é uma tríade conhecidíssima. Tabaco, álcool e obesidade. São 3 coisas que nós podemos optar. E na África subsaariana tem muita graça. Se formos para a África subsaariana, não é, sabe que não existe a obesidade. É assim, primeiro, tabaco, segundo, muito álcool, terceiro, falta de vacinas.
Falta de infecções de associadas. infecções. Exatamente. Mas então deixa-me fazer aqui uma pergunta também que acho que é uma curiosidade e as pessoas não têm muito essa noção. Nós estamos a falar de, com o envelhecimento vão aumentando o número de cancros. E nós sabemos ali, depois dos 80, 85, começa a diminuir. Por exemplo, os centenários, em 4% é que vão morrer de cancros. Centenários. E porquê? Isso ela já disse. Na verdade, o que nós sabemos é que os tumores podem existir. Os grupinhos de células com alterações genéticas podem existir. Mas o próprio metabolismo que o cancro precisa para as células se multiplicarem também é mais lento. Agora, uma pessoa de mais idade convive, apesar de tudo, melhor com esta ansiedade de viver com células anormais. Porque nós vivemos com elas. Elas existem, os nossos mecanismos, as nossas células de alerta do nosso corpo é que conseguem detectá-las e eliminá-las. Quando elas funcionam, elas eliminam. Agora, há pessoas que dizem assim, a determinada altura parece que tudo corre mal na minha vida. Há um fator que despoleta e depois há um encadeamento, um luto, uma situação muito triste, uma perda de emprego, não é? Uma ansiedade. Não é? O professor também deve perceber. Perda de um filho. Não tem a ver com o aparecimento, tem a ver com o desenvolvimento. Não estamos a falar, atenção, não são causas. É o desenvolvimento, porque as células estão lá. As células estão lá. Elas só o encontram. É o nosso sistema imune distraído. Mais alerta para outras coisas. E, portanto, a determinada altura há condições propícias a isso. Ao desenvolvimento. Numa determinada idade as pessoas estão mais familiarizadas, porque a idade não tem só coisas más. O envelhecimento também traz... E não tem energia suficiente. E não tem energia suficiente. Nós não ingerimos, as pessoas têm mais sarcopenia. Alimentam-se pior. Tem falta de energia, tem falta de... Menos oxigenação. Na verdade... E é por isso, voltamos agora àquela coisa, que já há bocado a Alexandra falou nisso, que é, nós temos cancros muito pouco maus, pouquíssimo, portanto ela disse dos maus e os péssimos. Atenção, esses são pessoas adultos. Jovens adultos. São jovens adultos, não são nos velhinhos. São jovens. Não. Mas eles também são mais agressivos quando é na população jovem, mas também nota-se, nestas últimas estatísticas, que cada vez temos cancros em gente mais jovem. Nós sabemos. Atenção, não tem a ver com os genes, porque os genes são iguais. Nós temos os mesmos genes há 100 mil anos. É o mesmo. Nós temos há 100 mil anos os mesmos genes, pelo amor de Deus, deixem lá os coisas. Atenção, também não foi porque de repente tivemos aqui uma exploração de alguma coisa que faça muito mal ao urânio, não sei o quê, não. O que tem a ver é o estilo de vida que nós mudamos. Mais stress. A obesidade que disparou. As infecções que nós não sabemos, porque nós estamos a ter pandemias e sabemos muito pouco do que é que está a mudar, e depois nós temos uma coisa que é a poluição. E essa poluição, quer a poluição ambiental, quer a poluição doméstica, quer os microplastos, tudo quanto é... Certo, microplásticos. São terríveis. Portanto, e as radiações, nomeadamente com... Essa é a poluição que estou a chamar de poluição atmosférica. Mesmo é verdade que nós estamos a aumentar muito cancros em gente nova, como você diz. Atenção, há um aumento muito grande e são mais agressivos, mas não são muitos casos. O que acontece é que havia casos, eram raros, e como eram muito raros, agora que temos mais, dá a impressão que foi um aumento muito grande. É muito grande em relação ao que era, porque aumentou. E são mais agressivos. E você que é clínica sabe que isso é muito importante. Mas não é do ponto de vista agora da quantidade de pessoas no mundo, não há um aumento, não é esse o grande problema. Os números são muito mais das pessoas de idade. Mas esses que são mais agressivos e que estão a aumentar, têm a ver sobretudo com o estilo de vida e com a poluição e com condições que no fundo têm a ver com, no fundo, a forma como nós vivemos. É o ecossistema. Não é um problema genético. Sem dúvida. Não tem nada a ver com os genes. Pelo amor de Deus, deixem os genes sossegados. Não, eu queria deixar os genes sossegados, mas queria muito falar aqui de uma coisa apaixonante, que é o facto de animais, portanto, mamíferos de grande porte, como a baleia azul, como os elefantes, terem muito menos cancros, ou até nem terem cancros exatamente pela parte genética. Claro. Mas atenção, a Alexandra está a meter aqui uma coisa muito engraçada. Os animais muito grandes têm mais proliferação, têm mais probabilidade de ter erros, os tais erros somáticos do DNA. E, portanto, tinham mais hipótese de ter cancro.
E porquê é que eles estão cá e não têm? Se calhar porque os que estão vivos foram, eles há muitos anos, se calhar, os elefantes também, havia uns que começaram a morrer e não se reproduziam. E apareceram uns que eram... Percebem? É seleção, pelo amor de Deus. Como é que vocês acham? Foi Deus? Não, mas nós temos aquelas cópias extras lá do nosso do amigo, que é o que chamas até o guardião do genoma, que é o 53. E é verdade, eles têm muitas cópias desses. Nós sabemos que há muitos tumores que têm isto. Claro, hoje em dia, para vários tumores, já é pesquisado isso. Os nossos. E, portanto, já precisamos daqueles checkpoints. Se há alterações, nós sabemos que aquele indivíduo, per si, pode ter uma facilidade muito maior do que qualquer outro. Agora, mas estão a ver duas coisas diferentes. Agora está a falar nas pessoas. Certo. Isto é um problema individual, não é da espécie. Certo. Porque a nossa seleção, os seres humanos, nós já não fomos selecionados como foram os... Verdade. Percebem? Porque temos outros fatores. Nós temos fatores de seleção que é a civilização e a cultura. Os elefantes não foi, os que estão, e as baleias são os que estão cá, os outros morreram. Os outros morreram. E o rato? E o rato que não tem pelo? Esse anda em profundidade, é um rato espantoso, porque ele não tem praticamente olhos, porque é muito engraçado. Porquê? Porque não há luz. E, portanto, ele não precisa, estão fechadinhos os olhos. E é verdade, tem muito pouco oxigênio porque eles andam em coisas E é a falta de oxigênio que impede que depois eles proliferem células más. Claro. E não têm luz. Certo. E voltamos à mesma coisa que ela também já disse, é que o oxigênio e a luz é terrível, porque nós de resto estamos a ter um problema terrível com os melanomas em todo o mundo. Pois, pela exposição aos raios ultravioletas, pois. É terrível, mas estes ratos, eles andam por lá e eles não morrem, também já demoram muito tempo a morrer, atenção, porque é tal coisa, eles também não envelhecem. Porque não tendo oxigênio, nem tendo luz, não há stress oxidativo. Não tem graça nenhuma, são horríveis. Têm 2 dentes horríveis. E eu ia para a terceira característica das células cancerosas, que é serem metabolicamente diferentes. Isto é, enquanto que uma célula normal vai buscar energia à glicose, e, por exemplo, uma molécula de glicose vai produzir 36 de ATP, que é a molécula, digamos, da nossa energia, as células cancerosas vão ter um mecanismo muito mais ineficiente de glicólise anaeróbia, portanto, não utilizam o oxigênio de que nós falávamos, e, portanto, elas são metabolicamente diferentes. A glicose vai produzir 2 de ATP, muito mais, metabolicamente muito mais ineficiente. Só que produzem os tijolos químicos que é preciso quando elas se dividem e que as outras não produzem. E por isso, mais do que andar à procura de um identificador genético de alterações somáticas do ADN, se calhar deveríamos andar à procura era das alterações metabólicas subjacentes às células cancerosas. E andamos. Pois, também, é isso. E os clínicos sabem isso. E andamos. E é isto, é verdade. A descrição dela foi perfeita. Nós precisamos de conhecer todos os fatores que intervêm, mas na verdade, como voltamos à primeira etapa, é que cada tumor é único. Portanto, nós neste momento, quando um indivíduo é diagnosticado com um tumor, nós tentamos exaustivamente, com a ajuda dos patologistas, conhecer as características que nós temos naquele tumor específico. E naquela pessoa. Naquele indivíduo. Nós tentamos perceber o que é que pode propiciar. Nós temos as condições ótimas ou não, quer para o tratamento, quer para as células cancerígenas. É verdade, mas ela está a dizer, porque ela está a dizer uma coisa mais engraçada para mim, que é assim, porque é que se eu puser uma mão num cancro, ele não é quente. Porque se ela estivesse a gastar muito oxigênio... Porque nós temos áreas necróticas que não oxigenam. Claro. Nós vemos isso com estudos funcionais. E daí outra vez a heterogeneidade dos tumores. Se nós fizermos um estudo, por exemplo, com uma PET-CT, que é um exame que além de anatómico, ele é funcional, porque nós sabemos que as células metabolicamente ativas gastam energia, consomem energia, nós conseguimos perceber se dentro daquilo que imagiologicamente nos parece o tumor, há áreas especialmente ativas, mais resistentes aos tratamentos. Certo. E, portanto, nós sabemos que aquele microambiente vai ser, enquanto à volta do tumor podemos ter pouquíssima angiogênese, dentro do tumor os vasos proliferam. Claro. Certo. Portanto, vejam bem, ao mesmo tempo nós vamos ter que conseguir penetrar naquele ambiente
pouco oxigenado e vamos ter que fomentar a oxigenação naquela área do tumor já necrótica, porque o próprio tumor às vezes também não se consegue alimentar a si próprio. Pois. Quando atinge grandes dimensões... Esse é o Isso acontece, por exemplo, com um que é benigno, que são os fibromiomas. Quando eles na gravidez crescem demais, não têm, digamos, irrigação suficiente e necrosam. E aliás, temos de situações de febre, de dor, etc., da necrose de fibromiomas, que são geralmente benignos, durante a gravidez. Mas, portanto, o que ela está a dizer é totalmente verdade. E é por isso que nós sabemos, de novo, que temos que estudar cada caso com uma lógica que tem a ver agora com a interação do cancro, o hospedeiro, aquilo que nós chamamos o microambiente, que é aquilo que está à volta dele, e aquilo que é sistémico. E nós não temos ainda a discutir. Eu pensei que íamos falar a propósito do pâncreas. No cancro do pâncreas nós não temos, sabemos a associação, é verdade, com o tabaco, o álcool e a obesidade, mas a seguir o que nós temos mais importante no pâncreas é as características especiais do microbioma, das bactérias que nós temos no intestino, porque há as tais lesivas e as protetoras, exatamente. E com a idade vamos perdendo variedade. Nós já sabemos que há essa coisa, e é muito importante. E, de novo, nós cada vez mais, agora aí já não é no desenvolvimento do cancro, é na sua origem, mas tem muito a ver com o tubo digestivo, tem a ver com o aparelho respiratório, tem a ver com o aparelho urinário e com o pâncreas. Ainda por cima, o pâncreas tem uma característica muito específica, é que o pâncreas, ao contrário dos restantes órgãos do abdômen, que são quase todos na face anterior do abdômen, pois é. O pâncreas tem uma localização que per si nos coloca um desafio. Ele está ali, engagement, portanto, ele está ali bem rodeado de muitos vasos, de órgãos nobres, o duodeno, o tronco celíaco, portanto, certo. Nós temos ali desafios enormes. Portanto, estes tumores não são só, um tumor não é só agressivo pela sua dimensão, nem pela sua capacidade de proliferação, mas às vezes pela localização, que representa um enorme desafio. Nós sabemos, a meu ver, e isto também está muito bem estudado pelos patologistas, que é, quando nós avaliamos lâminas de tumores do pâncreas, o que é que nós percebemos? Que o próprio corte das lâminas, a própria orientação em que se faz, porque a informação que o patologista nos fornece é toda incorporada para nós decidirmos a seguir que tratamento fazer. Claro. E hoje em dia é muito difícil nós, para um doente que nos aparece e que aparentemente aquele tumor é cirúrgico, propomos um tratamento sistémico, ou seja, um tratamento que vai atuar em todo o corpo antes de operar. Mas já se faz isto. Não, em muitas coisas. Na mama, no estômago. Sim. No melanoma. Para reduzir nós sabemos que a pessoa vai falecer, não vai falecer do tumor no local, mas o que vai matar a pessoa vai ser a metastização à distância. E, portanto, se aquele tumor nos dá esses sinais de que é feio, e que vai causar dano à distância muito precocemente, do que nos vale nós fazermos uma cirurgia, claro, para tratar ali se a doença já está a disseminada, circular. Claro. Portanto, é muito importante que nós estamos aqui os três, mas a coisa mais importante para uma pessoa que é diagnosticada com cancro é ter uma consulta multidisciplinar. Sim. Porque a área é tão vasta que o conhecimento não se resume a um patologista, um médico cirurgião, um oncologista, um radio-oncologista, um imagiologista. Nós precisamos de todos. E esta primeira abordagem, o que nós sabemos do conhecimento do cancro, é que é fulcral para o prognóstico. É verdade. Felizmente não tem nada a ver com envelhecimento. Nada? Não, claro. Mas eu ia fazer... Mas não podemos descobrir. Sim, mas eu ia fazer a pergunta à Laura diferente, ainda relacionado com o envelhecimento, que era, nós vamos tratar o cancro com a quimioterapia, vamos tratar com a radioterapia, estamos a infligir alterações transcriptómicas, estamos a fazer alterações de DNA, etc. Como é que isso acaba por se refletir no envelhecimento? Uma pessoa, por exemplo, tem um cancro quando era jovem, fez tudo isto, o que é que vai acontecer? Temos um envelhecimento acelerado? Nós sabemos que a radiação produz envelhecimento acelerado. Nós sabemos disso, é do nosso conhecimento. Agora, o que é que nós precisamos de saber? Nós precisamos de tentar acautelar as doses. Certo. Nós hoje tentamos perceber se para um determinado... Por exemplo, nós sabemos que determinados indivíduos podem fazer doses mais baixas. Nós sabemos que, por exemplo, no cancro da mama,
se houver, e se a pessoa tiver mais idade, que às vezes basta um busto à loca do tumor e que não precisamos de irradiar a mama toda, nem a axila, nem as regiões de drenagem. São os tais que são menos Menos E se agressivos. for necessário e se a doença recorrer numa pessoa com mais idade, a gente tem tempo para fazer a E tende a mastectomia. recorrer. Vocês estavam há bocado a dizer que às vezes a pessoa tem um tumor e depois vai ter outro e vai ter outro. E que até o professor falou de uma Eu tive, pessoa que eu conhece. tive um caso com 14, que é o meu Com recorde, 14. mas como ela disse, 1, 2, 3, porque felizmente as pessoas não morrem. Não morrem. E as pessoas têm que saber que quando tiveram uma neoplasia maligna, portanto um cancro, elas passam a ter, por Maior. estranho que pareça, também Maior mais suscetibilidade. suscetibilidade, essa sim é suscetibilidade genética, mas é também, no fundo, tiveram o mesmo estilo de vida, viveram na mesma família, tiveram a exposição aos mesmos fatores ambientais. Certíssimo. E, portanto, o risco é muito maior. E nós agora vamos ter pessoas com 4, 5, 6, quando não Claro. morrerem. E vamos ter que gerir as ferramentas terapêuticas com parcimoniosidade. Para não fazer pior do Para que... não envelhecer, porque aquilo que se tem dito é que uma das causas, exatamente desses cancros, até em pessoas mais jovens, foi relacionado com envelhecimento acelerado. Quando foram ver os biomarcadores de envelhecimento, e foram vários, foram ver a creatinina, os glóbulos brancos, a proteína C reativa, etc., puseram aquilo tipo num algoritmo e foram, digamos, pôr em contraponto a idade cronológica com a idade biológica. E quanto mais acelerada estava a idade biológica, o que acontece em algumas doenças como as progérias, nem todas as progérias estão relacionadas com mais cancro, mas muitas progérias em que o acelerador... Nem toda, não, praticamente nenhuma, não é? Não, algumas Eu sei, saem. mas é raro. A progéria... O síndrome de Hutchinson é um dos que vai haver cancros, portanto, como eles têm um envelhecimento muito acelerado, aos 13 anos têm, digamos, a idade de 70 ou 80 anos, têm mais cancros, mas há outros que estão perfeitamente dissociados do envelhecimento. Eu, por acaso, o risco na progéria, portanto, tenho que explicar se calhar... Sim, faz favor. Não, mas você sabe isso melhor que eu, portanto. Não são os síndromes relacionados com envelhecimento muito acelerado, Precoce, precocíssimo, tem uma doença, pertence àquele grupo das da laminina. Quer dizer, há ali uma alteração de genes que vão alterar a produção da laminina à volta do núcleo. à volta do núcleo. Portanto, é muito engraçado. São alterações, no fundo, dos núcleos das células, que depois modificam os tecidos e as pessoas ficam muito velhinhas, muito precoce. Muito precocemente. Mas ela tem de dizer, é verdade, há algumas situações em que Estão aumenta o relacionadas, risco, mas outra não. mas a maior parte Estão delas- dissociadas do Eu acho- envelhecimento. Nós sabemos isso, porque, por exemplo, nós sabemos que se uma criança for tratada hoje, Era isso que queria que tu explicasses. porque é assim, podemos falar nas crianças e nos indivíduos jovens que vão ter tempo suficiente para poder desenvolver segundos ou terceiros ou mais tumores. Portanto, nós sabemos, e isto é conhecido, que um tumor só pode ser induzido por um tratamento. Primeiro, se a pessoa tiver feito o tratamento. Segundo, se for um tratamento localizado, como é a radioterapia, deverá ser na área em que fez tratamento. E depois tem um timing. Por exemplo, os fármacos sistémicos têm muito mais risco de leucemias e linfomas. Certo. E habitualmente aparecem mais precocemente, entre os 5 e 7 anos pós o tratamento. Certo? Agora, se for a radioterapia, nós podemos ter tumores a desenvolver-se 10, 15, 20 anos depois. Imaginemos uma criança que tem um linfoma. Hoje também já se aprimorou isto. Nós já damos doses muito mais baixas e volumes de tratamento muito mais conformacionados. Porque os exames de imagem são tão precisos e os tratamentos são tão precisos que nós vamos tratar exclusivamente, ou limitamos a tratar com uma pequeníssima margem, a área saudável. E, portanto, nós tratamos o linfoma e depois sabemos que, por exemplo, as meninas têm que ser vigiadas mais precocemente para um possível cancro da mama. Por isso é que se faz aquele seguimento depois mais Apertado. apertado. Pelo menos. Sim, mas mais Cancros da apertado. tiroide, se forem tratadas, claro. estas áreas cervicais. Certo. Também sabemos que, por exemplo, os sarcomas, mulheres que tiveram cancro, e vejam bem como uma ferramenta, que é a radiação, pode causar cancro e tratar cancro. Pois é isso. Nós às É vezes isso. temos. É a mesma coisa. É É mesmo. a mesma coisa. É o que tu dizias, tens que oxigenar e tens de tirar o O iodo oxigênio. radioativo.
Então, o iodo radioativo é usado para fazer o diagnóstico, por um lado, Certo. se forem doses muito baixinhas, se for em quantidades muito grandes, nós podemos tratar, e no meio, percebem? Portanto, a mesma coisa é utilizada para fazer o diagnóstico. É um trabalho muito preciso. É o contexto e é o limiar e é o equilíbrio. Certo. Temos a importância disto ser uma estrutura. O cancro está dentro desta pessoa. Certo. E não é independente da pessoa. Certo. Isto é o que nós estamos a dizer desde o princípio. E, portanto, e é por isso que chamamos a medicina que é personalizada mais do que precisa. Ela é personalizada. Eu acho que isto é a nova tendência da medicina. Tem que ser personalizada, até muito baseada na genética. Isso não é que ela está a dizer baseada na genética. Eu não acho. E não só. Na genética e não só. É muito mais também naquilo que a gente chamava a narrativa. Quer dizer, a história da vida, o estilo de vida, os comportamentos. Percebe? Portanto, pronto. E então isso leva-nos exatamente do epigenoma, claro, que de certa maneira condiciona o hardware, que é o genoma, e aqui o papel da prevenção. Claro. O que é que nós podemos fazer? A prevenção está a resultar. Fala-se do PSA para o cancro da próstata, fala-se da mamografia para o cancro da mama, fala-se da colonoscopia para, por exemplo, o cancro coloretal, falando daqueles que no fundo são mais frequentes. Estamos a ser bons na prevenção? Melhorámos um bocadinho. Conseguimos ser melhores. Melhorámos um bocadinho. Porque, vamos ver, nós nunca nos podemos esquecer, outra vez, na personalização, que é o indivíduo, é o fator-chave. O indivíduo nunca se pode desligar de toda a fase do processo. Claro. Desde a fase da prevenção, ao diagnóstico precoce, ao rastreio, ao tratamento. E nós temos que respeitar as pessoas, porque se a pessoa quiser manter os hábitos e estilos de vida jovem e acompanhá-lo e dizer assim, eu não consigo viver, ou para mim a vida não faz sentido, essa pessoa deve ser respeitada. Só que tem que perceber que as suas escolhas informadas podem interferir posteriormente. Isso é verdade na vida. Qualquer escolha na nossa vida vai ter as suas consequências, não é? Para o cancro nós temos muita tendência a desprendermos e a acharmos que está tudo alicerçado nos profissionais, claro, na medicina hoje que conhece tudo e sabe mas tratar tudo. Mas essa medicina atual personalizada é uma medicina que depende muito da própria pessoa. Claro. Não é? Eu não posso, sei lá, fazer dieta, eu não posso deixar de fumar pelo paciente, eu não posso fazer exercício físico pelo paciente. Portanto, comportamento. Tem que haver um comportamento, um estilo de vida. Verdes, porque depois temos esta dificuldade em fazer sacrifícios. Não, a restrição calórica num rato, está estudado, baixa a prevalência de tumores. Claro. Isto também já foi estudado no humano. Não morrem, é bestial. As larvas, por exemplo, se você muita fome, aquelas larvas... Aumentam a longevidade. A restrição calórica relacionada com a longevidade. Claro. Eu vou ter que agradecer muito a vossa presença aqui. Foi uma conversa, como seria de esperar, muito interessante, que quebra alguns dos paradigmas e que nos faz, se calhar, olhar para o cancro e envelhecimento de outra forma. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Dora. Foi mesmo um prazer estar aqui convosco. Gostámos muito, não é? Também, agradeço muito a vossa presença.